Bom dia, estamos aqui reunidas e reunidos no nosso segundo seminário do curso de Interpretação Forense. Eu vou apresentar, então, os nossos dois convidados de hoje. A professora Tereza Carneiro é doutora em Estudos da Linguagem pela Pontífica Universidade Católica do Rio e mestre em Literatura Comparada pela Universidade Federal do Rio. Ela foi professora adjunta do Departamento de Letras da Faculdade de Letras da UFRJ de 2014 a 2020, e desde janeiro de 2020 integra o corpo docente do Departamento de Letras da PUC-Rio, onde leciona na graduação e na pós-graduação disciplinas de teoria e de prática da tradução. É tradutora profissional de inglês e francês desde 1988 e tradutora pública e intérprete comercial no Rio desde 2001. Seus principais interesses de pesquisa são a tradução e interpretação em línguas de sinais, a interpretação comunitária, a tradução especializada, historiografia da tradução e traduções de literatura brasileira na França. E como eu já adiantei, ela atualmente é supervisora de pós-doutorado para a criação de uma especialização em interpretação comunitária, que esperamos em breve poderá ser oferecida a todos vocês, a todas e todos vocês. Já adianto também a apresentação do nosso querido Dr. Paulo Marcos Rodrigues de Almeida, que é juiz federal desde 2011. Atualmente, ele atua na primeira gabinete do Juizado Especial Federal de Guarulhos, onde também coordena a Central de Conciliação e o seu núcleo de cidadania. Ele coordenou, em 2017, junto à Escola de Servidores, o primeiro workshop de interpretação forense da Justiça Federal. Em 2018, participou como palestrante convidado na Conferência Anual da ANEDIT, Associação Nacional de Intérpretes e Tradutores Forenses dos Estados Unidos, palestrante nos cursos da Mobilang de capacitação de intérpretes comunitários e intérpretes indígenas em Roraima, com a Federal de Roraima, que organizou esse curso específico, e é um dos coordenadores deste primeiro curso de capacitação de intérpretes forenses da Justiça Federal, realizado pela Universidade de Brasília em parceria com a Escola de Servidores da Justiça Federal. Dr. Paulo, então, the floor is yours. Obrigado, Sabine. Bom dia a todos. Bom dia, professora Tereza. Muito obrigado pelas suas palavras, por estar aqui conosco. Jaque, todos que estão aqui, alguns com quem eu já conversei na quinta passada, todos sejam muito bem-vindos. O nosso tópico de hoje, gente, pode não trazer muita novidade para quem já participa de audiências como intérprete forense, mas pode ser um mundo completamente novo para aqueles intérpretes e tradutores que estão entrando por essa porta agora. A gente vai dividir a nossa fala em alguns tópicos para facilitar a nossa conversa de hoje. Então, eu vou começar retomando com vocês brevemente o papel do intérprete forense no Brasil. Daí a gente vai falar de algo que deve ser de muito interesse, né, para vocês, que é o sistema de justiça brasileiro, as etapas do processo penal e os cenários de atuação do intérprete. Mas tenham em mente uma coisa muito importante. Cada um desses tópicos que eu coloquei aqui, seguramente, num curso de pós-graduação, num mestrado, num ambiente mais extenso de estudo da interpretação forense, não estou nem falando da interpretação em si, mas só numa especialização em interpretação forense, cada tema desse daqui certamente seria objeto de um módulo do curso. E a gente vai ter aqui alguns minutos para apontar os principais capítulos desses grandes blocos. Então, não se preocupem com algumas informações que seguramente deveriam ser mais aprofundadas e vão ser lançadas algumas provocações, porque o objetivo é justamente passar para vocês um mapa, né, e não o conteúdo exato de que vocês vão ver no trabalho de vocês como intérpretes forenses. A gente, na medida do possível, vai tentar lançar aqui o que for de ferramenta emergencial, assim, para já socorrê-los num primeiro caso, mas lembre daquilo que a Jaqueline sempre fala,
que todo o conteúdo que é apresentado aqui, na verdade, é um convite para que vocês se aprofundem e continuem estudando cada um deles. Depois eu vou transformar esses slides no formato de PDF, então não se preocupe que vocês vão ter acesso a tudo que for exposto na tela. Também não precisam se preocupar em anotar, em registrar nada, que vocês vão ter isso como material do curso. E daí, no final, nos últimos 30 minutos, é o grande objetivo do painel de hoje, né, a gente discutir o que for apresentado aqui. A interpretação forense, ela é uma ferramenta do processo penal para garantir o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório. Vocês precisam se enxergar como essa ferramenta. Vocês são os vetores dessa ferramenta numa sala de audiência. Vocês são os responsáveis por garantir o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório em toda audiência em que não houver falantes do português, ou em que houver um não falante do português, seja ele um estrangeiro, seja um indígena, um quilombola, um surdo que precise da língua de sinais. A Constituição e o Código de Processo Penal, elas impõem que se garanta também aos não falantes do português essa oportunidade do contraditório e de ampla defesa no processo penal. Isso por essa razão que eu coloco aqui. Se o não falante do português não puder entender o que está sendo dito na audiência dele, ele simplesmente não vai ter condições de se defender. Ele precisa primeiro compreender para depois poder se defender. E vejam que essa afirmação é uma afirmação muito mais ampla do que sugere o nosso contexto aqui de não falantes do português. Essa afirmação vale também para os brasileiros que participam de uma audiência, e mesmo aqueles mais ilustrados, com formação universitária, que podem dominar vocabulário técnico das suas áreas, uma vez que eles se vejam lançados numa sala de audiências, eles simplesmente podem não ter ferramentas para entender o que está passando ali. E muitos juízes simplesmente não vão se preocupar, infelizmente, em dar condições para aquelas pessoas que não estão entendendo o que acontece ali, para que elas passem a entender. Então, a gente está falando de não falantes do português, que por não dominarem a língua em que se passam os atos numa audiência, não estão compreendendo o que está passando ali. Mas tenham em mente que esse é um problema que aflige também os brasileiros. Eu falei daqueles que podem ter uma formação mais ilustrada, mas pensem então agora nos mais desvalidos, nos de formação mais modesta, que simplesmente não vão fazer a menor ideia do que se passa numa audiência. Eles não sabem quem é o juiz, eles não sabem quem é o assistente, eles não sabem com quem eles podem falar, eles não sabem se eles podem falar, que hora eles podem falar, o que vai acontecer. Então, esse cenário da falta de compreensão numa sala de audiência agride também o devido processo legal, mesmo para aqueles que dominam a língua portuguesa. Nesse cenário que a gente fala de garantia constitucional, a Constituição garante, né, o devido processo legal, contraditório e ampla defesa, convém trazer para vocês do que é que a gente está falando. A gente está falando do artigo 5º da Constituição, e para aqueles que não são do direito, né, o artigo 5º é o artigo que dispõe sobre os direitos e garantias fundamentais, essencialmente, na nossa Constituição. Ele começa dizendo: todos são iguais perante a lei, garantindo-se a todos os brasileiros e os estrangeiros residentes no país o direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade, nos termos seguintes. E daí ele traz uma lista de mais de 70 itens, e cada item desse vai estar numerado em algarismos romanos, como esse aqui, e cada item vai trazer um direito ou uma garantia fundamental. A garantia do inciso 54 é essa: ninguém será privado da liberdade dos seus bens sem o devido processo legal. Ou seja, sem passar por um procedimento, por um processo, por uma forma de apuração dos fatos que esteja previamente ordenada na lei. Esse é o resumo, é o conteúdo da garantia do devido processo legal. Ninguém pode perder sua liberdade, nem perder seus bens, sem passar pelo procedimento que a lei estabelece como procedimento devido para apuração dos fatos. E daí no inciso 55, né, cada item desse do artigo 5º se chama inciso. O inciso 55 vai trazer outra garantia, outro direito fundamental. Aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. Ou seja, o contraditório é a oportunidade que todo acusado vai ter, que todo litigante, né, que todo aquele que participa de uma disputa num processo judicial ou administrativo vai ter de contradizer o que a outra parte está dizendo. Então, não basta ela compreender, ela tem que ter oportunidade de também se manifestar. E ela tem que ter essa oportunidade na sua maior extensão, e daí vem esse complemento da ampla defesa.
ela tem que ter oportunidade e direito de produzir todo tipo de defesa para rebater os argumentos da parte contrária. E no cenário em que vocês vão se inserir como intérpretes forenses, numa audiência essencialmente criminal, lembre que tudo que a gente falar aqui se aplica também às audiências cíveis, em casos de refúgio, em casos como a gente vai estar tendo o nosso segundo caso aqui na Justiça Federal de Guarulhos, a expressão parece pesada, né? Esse sequestro internacional de crianças, mas são aqueles casos em que as famílias se separam e um pai ou uma mãe estrangeiro acaba levando o filho para o exterior, ou vice-versa, né, moravam no estrangeiro e vêm com o filho para o Brasil sem autorização, sem o consentimento do outro pai, e começa uma disputa na Justiça Federal pela guarda do filho. Essas disputas também vão exigir a atuação de intérpretes, mas o cenário da audiência criminal, ele é o mais tenso de todos, então tudo que a gente falar para as audiências criminais vão se aplicar com muita facilidade no cenário das audiências cíveis. E é nesse cenário do processo penal em que os argumentos de uma parte, o Ministério Público, a acusação, tem que poder ser rebatidos pela outra parte. É isso que a Constituição garante, quando ela garante o devido processo legal, contraditório e a ampla defesa. Então, é a Constituição que, ao exigir essas garantias, impõe a necessidade de plena compreensão pelo réu não falante do português do que se passa no processo penal. Se vocês entenderem, é uma consequência lógica. A Constituição exige que todos tenham oportunidade de se defender e de contradizer o que a outra parte está dizendo. Se é assim, todo mundo tem que poder entender o que está acontecendo numa audiência. E é daí que vem o papel essencial de um serviço de interpretação forense, notem os adjetivos, profissional e de qualidade. Não basta a gente ter um falante do idioma, nem meramente um tradutor, por melhor que seja esse tradutor. Nós precisamos de um intérprete capacitado para atuar nesse cenário da audiência, porque vocês vão ver ao longo da nossa conversa de hoje, tem muita casca de banana, tem muita especificidade, tem muita armadilha no ambiente da sala de audiências, que só uma preparação, no sentido daquilo que se faz antes, uma preparação mesmo, uma antecipação, um estudo antecipado de tudo que pode acontecer, é que vai garantir esse serviço profissional e de qualidade. E tem que ser profissional e de qualidade por causa da altitude do valor em jogo. A gente está falando da liberdade das pessoas. Um erro de interpretação, alguma coisa que seja mal realizada na audiência, pode repercutir em tempo de prisão indevido para as pessoas. E é com isso que a gente tem que se preocupar. O Código de Processo Penal vai trazer para a gente o regramento específico, né, dos intérpretes, ou quando o interrogando não falar a língua nacional, o interrogatório será feito por meio de intérprete. Esse é o artigo 193 do Código de Processo Penal. E depois ele estabelece, quando a testemunha não conhecer a língua nacional, será nomeado intérprete para traduzir as perguntas e as respostas. Notem uma sutileza aqui, né? Fala que quando o interrogando não falar a língua, o interrogatório vai ser feito por meio de intérprete. E fala que quando a testemunha não falar a língua, o intérprete vai ser nomeado para traduzir as perguntas e as respostas. Aqui, desse depoimento aqui, da conjugação desses dois artigos, surge um terceiro, né? Vocês notam que, ele fala quando o interrogando não falar, ou seja, o réu não falar, tem intérprete. Quando a testemunha não falar, tem intérprete. Mas fica um vácuo. E quando a testemunha for brasileira, quando a testemunha falar o idioma, não precisa de intérprete para o réu? É evidente que precisa, porque se a testemunha fala e o réu não entende o que ela está falando, a gente está violando o devido processo legal, direito ao contraditório. Então, embora não haja uma norma específica para esse caso, se nós lermos as duas normas juntas, resta evidente que também nos casos em que a testemunha fale português e o réu não, o depoimento da testemunha tem que ser traduzido para o réu. Parece uma obviedade o que eu estou falando, mas a professora Luciana Ginesi vai poder contar para vocês exemplos que já se passaram na Justiça Estadual aqui em São Paulo, na capital do estado, em que o juiz não deixava ela, como intérprete, fazer a tradução simultânea para o réu do que a testemunha estava dizendo, como se isso não fosse uma obrigação do intérprete, uma obrigação do juiz permitir isso. Então, vejam que mesmo obviedades no nosso mundo aqui, elas precisam ser repetidas. A principal função de vocês, então, numa sala de audiências, vai ser permitir que o réu esteja presente de forma linguística ali. Não basta que ele esteja presente fisicamente, que se garanta que ele esteja lá e veja as pessoas. É preciso que ele esteja presente de forma linguística, justamente para que ele possa compreender e ser compreendido.
E nisso é muito importante que vocês se atentem a essa sutileza. Diferentemente de outros contextos de interpretação, como interpretação de conferência, uma interpretação comercial, uma interpretação acadêmica, um encontro entre autoridades, como presidentes de países diferentes, em que o intérprete pode, e às vezes deve, ali, por razão do ofício, simplificar, corrigir um erro de linguagem, uma gramática, alguma coisa. Na audiência criminal, é dever do intérprete ser absolutamente fiel à forma de falar do acusado. Então, o estilo dele, o tom de voz, a convicção ou hesitação, se ele gagueja, se ele começa e termina e para no meio de uma frase, se ele fala alguma coisa sem sentido, se ele tem erros gramaticais, seja na língua dele, sejam os juízes, os procuradores, tudo o que vai ser dito ali, principalmente o que é dito pelo réu, tem que ser transmitido fielmente. Porque é assim que o juiz vai reunir informações sobre o modo de ser daquele acusado, e essas informações sobre o réu vão ser importantíssimas no caso de condenação, para eventualmente analisar sua culpabilidade. E o Robson Miguel, que está aqui com a gente, um dos representantes das línguas indígenas, certamente deve estar pensando o quão difícil vai ser para ele, né, transmitir fielmente quem é a pessoa daquele acusado para o juiz, com todos os detalhes culturais que estão em torno não só da fala, né, mas da própria compreensão do mundo, da forma como um indígena vê o mundo não indígena, né? Então, aqueles que serão intérpretes das línguas indígenas, seja o Guarani, seja qualquer outro idioma indígena, vão ter essa dificuldade adicional, diante dessa exigência da interpretação forense, de transmitir para o juiz quem é aquele acusado, quem é o réu exatamente. E é importante que o juiz saiba. Vocês têm que imaginar que o resultado do trabalho do intérprete na sala de audiência vai ser transformar a fala daquele não falante do português em algo como se fosse a fala de um falante do português. Tudo aquilo que o juiz fosse capaz de reunir da forma de expressão de um falante do português, o intérprete vai ter que transmitir para ele dos não falantes, sejam estrangeiros, sejam indígenas, sejam surdos ou aqueles com deficiência auditiva, usuários da língua de sinais. Mas, feita essa introdução, vocês precisam saber onde é que vocês vão entrar, né? Do que é que a gente está falando, o que é exatamente o sistema de justiça brasileiro. Eu falei para vocês da Constituição, né? Que a Constituição traz lá a garantia do devido processo legal, a garantia do contraditório, a garantia da ampla defesa, mas talvez seja necessário dar um passo atrás e explicar exatamente o que é a Constituição Federal. Por que é tão importante quando a gente fala que isso é um direito constitucional, que isso é um direito fundamental previsto na Constituição? Ou como vira e mexe vocês leem nos jornais, ouvem nos noticiários, isso viola a Constituição, isso é inconstitucional. Qual que é o problema de violar a Constituição, afinal? A nossa Constituição, ela é a lei mais importante do país. Vocês têm que enxergar a Constituição Federal como o estatuto desse nosso grande condomínio. Ele é o conjunto de regras que organiza a forma como a vida tem que funcionar dentro do Brasil. Desde a forma como as instituições se organizam, os poderes são divididos, até a forma como os serviços públicos são entregues à população e como a população tem que se relacionar entre si e com a administração, com os agentes econômicos, com tudo que acontece no Brasil. Ela é a lei mais importante do Brasil. E o que faz dela a lei mais importante do Brasil é um par de peculiaridades em relação a outras leis. Porque o Código de Processo Penal é uma lei, o Código Civil é uma lei, o Código de Processo Civil é uma lei. A gente tem várias leis no país, aliás, muitas demais, mas a Constituição é a mais importante delas. E o que a faz ser a mais importante, essencialmente, são duas coisas. Primeiro, ela tem um núcleo de matérias que não pode ser modificado em hipótese alguma. Não pode ser alterado, não pode ser excluído. Dessas matérias, a mais importante é aquela que diz respeito aos direitos fundamentais. Então, aquele artigo 5º, que eu mostrei 2 incisos para vocês, ele não pode ser eliminado da Constituição. Nenhum deputado, nenhum senador, nenhum presidente, ninguém pode vir propor uma emenda à Constituição para acabar com a garantia do devido processo legal, para acabar com o direito à ampla defesa, para acabar com a igualdade entre homens e mulheres. Sejam lá 70 e tantas garantias que estão lá, e entre outras que estão espalhadas pelo texto constitucional, tudo que for direito fundamental é o que a gente chama de cláusula pétrea. Pétrea porque
como se tivesse esculpido na pedra, não pode ser modificado em hipótese alguma. Isso é muito importante, porque dá uma garantia para a sociedade brasileira de que aquele núcleo de direitos essenciais vai permanecer para sempre, enquanto esses forem os valores da sociedade brasileira. Em 88, o povo brasileiro se reuniu numa Assembleia Constituinte e decidiu que aqueles tantos direitos eram importantes demais para poderem ser excluídos ao sabor de alguma maioria momentânea. Foi, por exemplo, o que os franceses fizeram depois da Revolução, com a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, foi o que os americanos fizeram depois da sua independência, com a edição do Bill of Rights, que era também um rol de direitos fundamentais, e esses direitos fundamentais simplesmente não podem ser eliminados nem violados. E é por isso que a gente diz que os intérpretes garantem o devido processo legal, porque se eles não estiverem lá na audiência, há uma violação daquela norma constitucional que justamente não pode ser eliminada nem violada. Essa é uma das razões. A segunda razão que faz a Constituição ser a lei mais importante do Brasil é que mesmo aquelas outras tantas matérias que tem na Constituição e que podem eventualmente ser alteradas, para ser alteradas precisam de um procedimento muito mais difícil que uma lei normal. O sistema de votação é muito mais complicado, existe uma série de formalidades a mais para alterar a Constituição. Então, sempre que vocês ouvirem no noticiário, lerem nos jornais, que foi promulgada uma emenda à Constituição, ou seja, eles alteraram a Constituição, essa alteração passou por um procedimento muito mais difícil, muito mais trabalhoso, justamente para que não se fique modificando a Constituição o tempo todo, conforme mudem os humores do Congresso ou do governante de turno. Só para vocês terem uma ideia, aqui vai uma sugestão para vocês. Às vezes as pessoas ficam... quando tomam o contato pela primeira vez com a Constituição, elas ficam tentadas a pegar a Constituição e lê-la como um livro, né? Isso acontece muito quando a gente vai conversar com estudantes secundaristas, né? O pessoal do colegial, do ensino médio, eles ficam fascinados com essa ideia de Constituição, né? Tão fantástica que para eles seria como se eles pudessem editar um regulamento da classe deles, né? Estabelecendo ali as normas, os direitos, as obrigações. E eles têm a tentação de pegar a Constituição e ler de ponta a ponta. Teve até uma escola aqui em Guarulhos que nós mantemos na Justiça Federal um projeto que se chama Juízes nas Escolas, em que, às vezes, os juízes vão às escolas, aos colegiais, para conversar com os estudantes da rede pública, e a gente havia feito uma parceria com a Associação dos Juízes, a JUFESP, e o Supremo Tribunal Federal para distribuir mini-constituições para os estudantes. E um professor contou para a gente que no dia seguinte, uma aluna dele voltou fascinada, contando coisas lá do meio da Constituição, porque ela pegou a Constituição, entrou no ônibus e foi lendo a Constituição, do artigo 1º até onde ela conseguiu, até chegar na casa dela. É muito legal para se ter uma visão completa, né? Mas essa talvez não seja a forma mais inteligente de se ler a Constituição. A sugestão que eu dou para vocês, principalmente que vão entrar agora nesse universo jurídico, digamos assim, é vocês tomarem contato com o sumário da Constituição e escolherem, conforme for o caso, conforme surgir uma notícia no jornal, uma discussão na universidade, no trabalho, sobre algum aspecto que pode estar regulamentado na Constituição, vocês escolherem ali um tema do sumário para destrinchar na Constituição Federal. Só para vocês terem ideia, ó, eu selecionei aqui alguns tópicos do nosso sumário. Ele começa lá com os princípios fundamentais, e daí já vem no título 2º, ó, dos direitos e garantias fundamentais, começa no artigo 5º, que eu citei para vocês, e vai até o 17, para vocês terem uma ideia. Fala de nacionalidade, de direitos sociais, tem lá no artigo 7º o que o salário mínimo deveria ser capaz de garantir no Brasil. A Constituição é um grande livro de promessas, né? E o grande desafio da população brasileira, e principalmente dos governantes, é tornar reais essas promessas. Como a promessa do contraditório e da ampla defesa e do devido processo legal estão lá. O nosso desafio é tornar essas promessas constitucionais realidade numa sala de audiência. Mas daí a Constituição segue, ela fala da organização dos poderes, e daí ela vai falar do poder judiciário, que é do que a gente vai se ocupar em seguida. Ela vai falar da tributação e do orçamento, dos impostos, das taxas, ela vai falar da ordem social, e quando ela falar da ordem social, ela vai falar de seguridade, de previdência, de saúde, de assistência social, ela vai falar de educação, de cultura, dos esportes, ela vai falar de ciência, tecnologia, inovação, tudo isso está disposto lá na Constituição, vai falar das universidades, da autonomia das universidades, vai falar de comunicação social, o papel da imprensa, as garantias da imprensa, do meio ambiente, da família, da criança, do adolescente, do jovem, do idoso.
tem uma disposição muito esquecida na Constituição, né? Muito se fala da criança e do adolescente, e lá na Constituição, nesse capítulo 7º, do título 8º, que trata do idoso, tem um dispositivo que muitos filhos esquecem, né? Que diz que é dever dos filhos amparar e cuidar dos pais na velhice. Da mesma forma que é dever dos pais cuidar da criança e do adolescente, é dever dos filhos adultos cuidar dos pais idosos na velhice. E vejam só, a Constituição termina falando dos índios, nos artigos 231 e 232, e é em torno desses dispositivos que giram muitas das discussões a respeito das demarcações de terras indígenas e das disputas de direitos indígenas que vão acabar na Justiça Federal e em salas de audiência que vocês certamente vão participar como intérpretes. Mas vamos falar do nosso sistema de justiça, né? Vocês vão entrar numa audiência, vocês vão estar lá para fazer a interpretação num processo criminal e vocês precisam entender algumas diferenças, algumas questões técnicas muito importantes. A primeira delas é que a Constituição estabelece uma divisão de competências, ou seja, de atribuições, do que compete à Justiça Estadual e do que compete à Justiça Federal. E vejam a forma como eu falei, coisas que competem, né? Atribuições, competências, e a diferença é essa mesmo. A Constituição, no seu artigo 109, traz um rol de matérias que devem ser julgadas pela Justiça Federal. Então, crimes praticados contra a União, contra suas autarquias, contra empresas federais, que envolvam interesses do governo federal, da União, de uma autarquia federal, de uma empresa pública federal, por exemplo, como a Caixa Econômica Federal, como os Correios, o INSS, né, o Instituto Nacional do Seguro Social, a Previdência Social é uma autarquia. Todos os crimes praticados contra esses entes são de competência da Justiça Federal. Crimes previstos em tratados internacionais, crimes cuja execução comece no Brasil e termine no exterior, ou comece lá e termine aqui, e daí vocês já podem pensar, por exemplo, no tráfico internacional de drogas, pornografia infantil, crime de moeda falsa, por afetar, por exemplo, a moeda que é emitida pela União, é um crime federal. Só que a diferença é essa. O que tiver previsto na Constituição, que deve ser julgado pela Justiça Federal, é da Justiça Federal. Todo o resto é da Justiça Estadual. Então, vejam um exemplo muito evidente para vocês guardarem o que diferencia a Justiça Federal da Justiça Estadual. Pensem num roubo a banco. Uma quadrilha armada entra numa agência bancária, assalta o banco e leva todo o dinheiro. Quem julga esse crime? A Justiça Federal ou a Justiça Estadual? Eu vou dizer para vocês a palavra mais dita nos cursos de direito, né? Depende. Depende do quê? Depende de quem é o banco. Porque se for um banco federal, esse é um crime federal, e quem vai julgar é a Justiça Federal. Se for um banco privado, como, por exemplo, o Itaú, o Bradesco, é um crime comum da Justiça Estadual. Então, vejam, pode ser a mesma quadrilha, com as mesmas armas, com o mesmo modo de atuação. Se eles assaltam num dia o Banco Itaú, esse crime vai ser julgado pela Justiça Estadual. Se na semana seguinte eles decidem assaltar a Caixa Econômica Federal, ou os Correios, que são uma empresa pública federal, esse crime de roubo vai ser julgado pela Justiça Federal. É isso que distingue essencialmente as duas justiças. Mas isso vai trazer complicações enormes por conta da estruturação dessas duas justiças. Então, a gente vai ter toda uma estrutura para a Justiça Estadual e toda uma estrutura para a Justiça Federal. A Constituição ainda prevê lá três outras justiças especiais, mas que não nos interessam agora, né? A gente vai ter a Justiça Eleitoral, vocês vão ouvir falar muito dela esse ano de eleições. A gente tem a Justiça do Trabalho e tem a Justiça Militar. Mas o que nos interessa aqui no universo da interpretação forense são essencialmente a Justiça Estadual e a Justiça Federal. A Justiça Estadual. Pensem no mapa brasileiro, nós temos lá os 26 estados e o Distrito Federal. Em cada um desses estados e no Distrito Federal, nós temos os juízes estaduais. São servidores concursados, eles são aprovados em concurso para se tornarem juízes, e eles vão ser distribuídos em cada um desses estados. Cada estado vai fazer o seu concurso, cada estado vai ter a sua justiça estadual e vai distribuir os juízes pelas suas cidades para eles julgarem os casos em primeira instância, como se diz. A primeira instância de uma justiça é onde os casos começam. É o fórum da cidade, digamos assim, para ser mais prático. A gente vai ter a segunda instância, que são os tribunais de justiça, que são os tribunais que vão julgar eventual recurso. E esses recursos na justiça brasileira, tradicionalmente,
até por inspiração europeia, eles se chamam apelações. Então, a gente vai ter os juízes estaduais que estão na primeira instância, que são aqueles com quem os intérpretes que trabalham na justiça estadual lidam, e a gente vai ter os tribunais de justiça, que são os tribunais encarregados de julgar os recursos, de julgar as apelações. Os tribunais são compostos por juízes mais antigos, por juízes mais experientes, e os tribunais, diferentemente dos juízes de primeira instância, eles julgam sempre em turmas, em conjunto. Então, os juízes estaduais, numa audiência, por exemplo, de um roubo contra o Itaú, que seja praticado por um estrangeiro, digamos assim, vai ter lá o juiz estadual sozinho para produzir a prova, ouvir as testemunhas com a presença do intérprete, e ele vai julgar o caso, ele vai proferir a sentença. Se sair um recurso desse processo, seja do réu, seja da acusação, esse recurso vai subir para o Tribunal de Justiça, e o Tribunal de Justiça vai julgar esse recurso com juízes mais antigos e que julgam em turma. E essa é a lógica do tribunal. Juízes mais experientes e que são obrigados a julgar em turmas de 3 tendem a cometer menos erros, então eles tendem a corrigir eventuais erros da primeira instância. Cada capital do país, então, vai ter o seu Tribunal de Justiça. A gente vai ter o Tribunal de Justiça de São Paulo, do Distrito Federal, de Goiás, do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro, do Acre, do Amapá, de Roraima. Cada estado tem o seu Tribunal de Justiça, e esse é o nome técnico, Tribunal de Justiça, que os intérpretes vão traduzir nas suas mais variadas línguas, né, como um tribunal de apelação, um tribunal que julga os recursos. Os americanos também, e os ingleses, eles têm diversas expressões para esse mesmo tribunal, mas o cenário norte-americano, que é muito parecido com o nosso, por eles também terem a justiça estadual e a justiça federal, eles acabam tendo certa dificuldade com a vasta nomenclatura que eles têm para o nosso Tribunal de Justiça. Mas se essa é a justiça estadual, do outro lado, e é o universo que vocês estão entrando agora, a gente vai ter a justiça federal. A justiça federal ela se organiza de uma forma diferente. Ela se organiza em regiões federais. E são 5 regiões federais. É lógico que lá em 1988 alguém podia ter tido a ideia de aproveitar as regiões norte e sul, né, do país, a centro-oeste, a sudeste, nordeste, mas preferiram complicar e criar regiões diferentes, muito por conta do volume de processos, né? Se a gente fizesse, por exemplo, a região sudeste, só São Paulo, Minas, Rio e Espírito Santo teria provavelmente mais da metade dos processos de todo o Brasil. Então, eles desenharam regiões diferentes, e essas são as 5 regiões federais. Mas a lógica é a mesma. Vão ter os juízes federais, que vão estar espalhados em cada uma dessas regiões, e cada região dessa, da mesma forma que cada estado, vai ter o seu tribunal de apelação. E na Justiça Federal, o Tribunal de Apelação recebe o nome de Tribunal Regional Federal. E ele é regional porque ele responde por uma região. Então, cada um dos tribunais regionais federais julga os recursos das causas da sua região. As regiões são essas que estão desenhadas no mapa. Então, a gente tem a primeira região, que o tribunal tem sede em Brasília, e ela é responsável por todos esses estados. Minas, Goiás, Mato Grosso, Tocantins, Bahia, Piauí, Maranhão, Pará, Amapá, Roraima, Amazonas, Acre e Rondônia. Todos esses estados integram a primeira região. A segunda região é pequenininha, fica no Rio de Janeiro e no Espírito Santo, e o seu Tribunal Regional Federal tem sede na capital fluminense, ali no Rio de Janeiro. A nossa é a terceira região. O nosso Tribunal Regional Federal, que a gente apelida de TRF, né, é uma expressão que vocês vão encontrar muito, o TRF, fica na Avenida Paulista, aqui em São Paulo, e a nossa região engloba São Paulo e o Mato Grosso do Sul. Por isso que todas as causas de Campo Grande, Coxim, Dourados, Corumbá, Ponta Porã, Naviraí, todas as cidades do Mato Grosso do Sul que têm um fórum federal, os recursos de lá vêm para ser julgados aqui na Avenida Paulista. E daí vocês vão ter a quarta região, que são os estados do Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, e a quinta região, que traz lá Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, e o tribunal tem sede em Recife. E daí, como esses tribunais se chamam Tribunais Regionais Federais, vocês vão se acostumar a chamá-los de TRF3, que é o nosso Tribunal Regional Federal da terceira região. TRF1, TRF2, TRF4. Da mesma forma que os tribunais de justiça, vocês vão acostumar a chamá-los de TJ. São os TJs. O TJDF, que é o TJ, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal. O TJSP, que é o Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo. Vejam que a estrutura é basicamente a mesma, o que muda é a acomodação geográfica de cada um desses tribunais. Mas a lógica é a mesma. Os juízes federais julgam alguns crimes, os juízes estaduais julgam outros crimes. Juízes de primeira instância estaduais julgam sozinhos, juízes federais julgam sozinhos. Quando sobe um recurso para os tribunais, os recursos nas causas estaduais vão para o Tribunal de Justiça, para ser julgados por juízes mais antigos, em turmas de juízes. Na Justiça Federal, a mesma coisa. Uma apelação de uma sentença de um juiz vai subir para o Tribunal Regional Federal daquela região e vai ser julgado por juízes mais antigos, que vão julgar em turno. Esses juízes mais antigos, por inspiração portuguesa, recebem o nome de desembargadores. O nome técnico de um juiz de tribunal no Brasil é desembargador. Para aqueles que lidam com o direito português é ótimo, porque a expressão é a mesma lá. Mas para quem tiver que traduzir isso para o italiano, para o francês, para o inglês, para o alemão, para o russo, para o guarani, certamente vão ter que lidar com essa disputa terminológica para traduzir o juiz de apelação, que na verdade é como os norte-americanos costumam chamar. Tem o juiz de primeira instância e tem o juiz de apelação. Muitos países usam essa expressão, a circunstância de descobrir como fazer o réu compreender, né, qual é a expressão que pode melhor explicar para o réu o que é um desembargador. E vocês vão ter esse desafio em vários contextos aqui na sala de audiência, mas as discussões terminológicas, evidentemente, a gente guarda para os profissionais, né? A Tassiana vai falar na semana que vem, nós temos a Lúcia, que vai falar do ambiente carcerário, a Luciana Ginésio, a Luciana Carvalho vai voltar, sem contar dos seminários que eu estou mencionando, a Jaqueline nas aulas da sexta-feira. Então, o desafio terminológico ele é um desafio que corre sempre em paralelo com esses desafios que a gente vai conversar hoje da sala de audiência propriamente dita. Na Justiça Federal, 22% de todos os intérpretes atuam aqui no Fórum Federal de Guarulhos, de todo o país. Na terceira região, se a gente contar só a terceira região, São Paulo e Mato Grosso do Sul, são 55%. Então, mais da metade dos casos que envolvem não falantes de português acontecem aqui na Justiça Federal de Guarulhos. E isso por conta do tráfico internacional de drogas. Vocês lembram que aqui em Guarulhos nós temos o aeroporto, que é o maior aeroporto da América Latina, e, por ser o maior aeroporto da América Latina, recebe esse fluxo imenso de réus estrangeiros, dos quais mais ou menos 200, mais de 200, todo ano acabam presos porque tentam levar ou trazer drogas pelo aeroporto. Mais de 90% das prisões no aeroporto de Guarulhos é por tráfico internacional de drogas. E um percentual gigantesco, até o início da pandemia, mais de 70% das prisões era de estrangeiros, de não falantes do português. E esses estrangeiros vinham do mundo todo. Grande parte vem da América Latina, mas esses 48% incluem o Brasil, né? Então não fala só dos estrangeiros ali, mas o maior contingente, descontados os brasileiros, vem da África, seguidos da Europa, da Ásia e também da Oceania. Já teve gente da Nova Zelândia, da Austrália, de Sumatra, de todo lugar. E esse monte de estrangeiro que passa por Guarulhos acaba trazendo uma dezena de idiomas diferentes. E vocês podem pensar nos mais comuns, o inglês, o espanhol, o francês, o alemão, o italiano, o árabe, o mandarim, o russo, e mesmo o árabe e o mandarim aqui em Guarulhos não são considerados idiomas de menor difusão, porque são comuns os casos envolvendo falantes de árabe, de mandarim e de russo também, mas daí a gente tem os de menor difusão, como húngaro, croata, eslovaco, sírio, hebraico, holandês, turco, farsi do Irã, suahili, malaio, tailandês, creole, né? E daí a gente tem as diferenças, né, do creole francês, o creole haitiano, e a gente tem até os que a gente chama de línguas exóticas, né, ou dialetos, dependendo da região do mundo. A gente tem o Igbo e o Yorubá, da Nigéria, o cantonês, que já aconteceu várias vezes com chineses que se nomeiam intérprete de mandarim e chega na hora da audiência, na verdade ele não fala mandarim, ele não compreende, a língua nativa dele é o cantonês, a primeira língua dele, e daí tem que ser trocado o intérprete na hora, às vezes até com redesignação, né, com adiamento da audiência. E a gente já teve problema também com variações do holandês, falado na Guiana, alguns nativos de regiões da África do Sul. A África do Sul tem 11 línguas oficiais, né? E às vezes aqueles descendentes de holandeses ainda falam holandês muito particular, e isso vai repercutir nessa riqueza idiomática aqui em Guarulhos relacionada aos estrangeiros.
Isso nos traz, finalmente, para a gente concluir essa primeira parte antes do intervalo, as etapas do processo penal. Lembre, isso é essencial. A gente vai dar para vocês assim uma amostra, para vocês saberem do que a gente está falando. No próprio curso de Direito, o curso de processo penal, ele leva 2 anos. Então, o que a gente vai falar aqui é o resumo do resumo do resumo, mas que pode muito bem ser suficiente para vocês se virarem nas audiências, porque, muito embora vocês devam ter conhecimento não só da terminologia, mas também dos rituais, né, dos procedimentos processuais, basta que vocês não vão ter que resolver os problemas processuais. Então, basta que vocês entendam do que está se falando para vocês serem capazes de flutuar nas 2 línguas de vocês. A gente vai ter o processo penal que vai começar com uma prisão em flagrante. Nem todo processo penal começa com uma prisão. Pode ter pessoas que vão ser acusadas pelo Ministério Público Federal e daí o processo penal vai começar sem uma prisão em flagrante. Mas no nosso universo aqui de Guarulhos, em grande parte dos casos envolvendo estrangeiros, o processo penal vai começar justamente com ele sendo preso em flagrante por estar cometendo um crime. No caso de Guarulhos, por exemplo, tráfico internacional de drogas. No Mato Grosso do Sul também, porque a droga vem da fronteira terrestre. Então, para vocês terem uma visão clara do tráfico no Brasil, o Brasil é um corredor. O Brasil não produz a droga que ele exporta. Então, a cocaína vem essencialmente da Bolívia, da Colômbia, desce pelas nossas fronteiras ali, de Rondônia, de Mato Grosso, do Mato Grosso do Sul, entra pelo Mato Grosso do Sul, às vezes pelo Mato Grosso, né, pela cidade de Cáceres, vem pelo Mato Grosso do Sul, Corumbá, Ponta Porã, usa o Mato Grosso do Sul de corredor e daí espalha essa droga para o consumo interno e vem para Guarulhos e para os portos para sair via exportação. A mesma coisa com a maconha, normalmente ela vem das fazendas do Paraguai e também usa o Mato Grosso do Sul de corredor. Por isso, o Mato Grosso do Sul também vai lidar com muitos casos de estrangeiros sendo presos por transportar drogas. Vai lidar com casos de estrangeiros sendo presos por contrabandear produtos. Contrabando é trazer para o país um produto que é proibido aqui. A droga poderia, por exemplo, ser objeto de contrabando, é que ela tem uma lei específica, porque a droga é proibida no Brasil. Mas qualquer outra coisa, qualquer outro produto que seja proibido no Brasil, e não seja droga nem medicamento, se ele é trazido do exterior, esse é um crime de contrabando. Cigarros proibidos no Brasil por qualquer razão vão ser produtos eletrônicos, eles vão ser trazidos para cá e, eventualmente, vocês vão cruzar nas audiências no Mato Grosso do Sul com estrangeiros sendo presos por contrabando. Estou dando exemplo de São Paulo e Mato Grosso do Sul porque é a minha região, o curso é aqui com a Escola de Servidores da Justiça Federal de São Paulo. Mas em qualquer lugar que vocês estejam no país, a lógica vai ser a mesma. E a gente vai ter um processo penal que pode começar com uma prisão em flagrante, e ali na prisão em flagrante, na polícia, a gente já vai ter um depoimento do preso no interrogatório. A gente vai falar dele já já. Na sequência, logo após a prisão em flagrante, em até 24 horas, a gente vai precisar de uma audiência de custódia. E nessa audiência, essencialmente, vai ser decidido se aquela pessoa que foi presa aguarda o julgamento dela presa ou em liberdade. Normalmente, ela tem que durar 15 minutos. Às vezes, vai durar 2, quando ela é muito mal feita, e às vezes ela vai durar 50 minutos, quando ela é muito mal feita. Porque não há razão para uma audiência de custódia demorar muito, porque ela só vai tratar das circunstâncias da prisão, a gente vai se aprofundar mais nela depois do intervalo, mas também não há razão para ela ser feita em 2 minutos. Porque vocês viram na simulação da quinta-feira com a Jaqueline, em que ela havia supostamente sido presa em flagrante e estava participando de uma audiência de custódia, aquele é o conteúdo de uma audiência de custódia. Nós devemos ter tomado ali cerca de 5 minutos para aquelas perguntas, e daí viriam as perguntas do Ministério Público, as perguntas da defesa, e depois a decisão sobre a prisão à liberdade do acusado. Então, 15 minutos é o tempo máximo de uma audiência de custódia bem feita. Segue o processo penal e o Ministério Público Federal vai apresentar a sua acusação formal escrita. A acusação formal escrita do Ministério Público, que é a promotoria, chamemos assim, tem esse nome técnico, denúncia. Denúncia para o processo penal não é aquilo que a gente faz quando o nosso vizinho está fazendo barulho de madrugada, a gente liga para a polícia e denuncia ele que está fazendo barulho. Ou que vocês ficam sabendo de alguém, ligam no Disque Denúncia. Denúncia é o nome técnico que a lei brasileira dá para essa peça acusatória do Ministério Público. Seja o Ministério Público Federal, seja o Ministério Público Estadual. Ministério Público é o nome técnico da instituição que faz a acusação no Brasil, grosso modo.
né? Ele tem outras funções também, mas no que nos interessa aqui, o Ministério Público é, entre aspas, a promotoria. E daí a gente pode ter a promotoria estadual, e eles têm mesmo esse nome, promotoria, ou a promotoria federal, aqui entre aspas, porque os promotores federais não se chamam assim. Eles se chamam procuradores da República, e a gente já vai abordar isso também depois do intervalo. Mas o importante é que vocês guardem que existe esse nome técnico para a peça acusatória do Ministério Público, e o nome técnico é denúncia. Depois vai vir a defesa escrita, né, justamente para permitir o contraditório e ampla defesa, e aqui no caso de Guarulhos, e também em Mato Grosso do Sul, envolvendo indígenas carentes, estrangeiros carentes, surdos carentes, a defesa vai ser feita em 90% dos casos pela Defensoria Pública da União. Quem tiver condições financeiras para contratar um advogado, vai contratar um advogado, e daí vai ter o que a gente chama de advogado constituído, porque ele constitui um advogado para defendê-lo no processo. Mas o importante aqui é vocês se atentarem à ordem das coisas, né? Então, o processo começou com a prisão em flagrante, e aquela pessoa que foi presa passou por uma audiência de custódia. Depois disso, o Ministério Público tem um prazo para apresentar a denúncia, o juiz decide se aquela denúncia é válida, e se ela for válida, se ela atender os requisitos formais, vejam, não se ela é verdadeira, se ela é válida, se ela atende os requisitos formais para dar início a um processo penal. Aí, o juiz vai citar o réu, né? Esse é um outro termo técnico, né? Citação é o ato que comunica a alguém que contra ele corre um processo. Essa é a definição técnica do termo citação. É uma intimação da pessoa dando ciência para ela que existe um processo contra ele, contra ela. Pode ser um processo civil, ou, como no nosso caso aqui, pode ser um processo penal. O réu é citado, e daí ele vai poder se defender por escrito no processo. Vocês vejam que já estão surgindo ambientes de atuação de intérpretes e tradutores. Na audiência de custódia, tem que ter um intérprete para o não falante do português. A denúncia do Ministério Público vai ser apresentada em português. Os documentos que eventualmente ele juntar vão estar em português. Para o réu entender do que ele está sendo acusado, ou vai ter que ter um intérprete para ler a denúncia para ele, fazendo uma interpretação à prima vista, ou essa denúncia vai ter que ser traduzida por escrito. Da mesma forma, ele vai apresentar a defesa, e para isso o defensor vai ter que conversar com ele. E certamente, nessa conversa, se o defensor não dominar o idioma do acusado, vai ser necessária a presença de um intérprete. Por fim, a gente vai chegar no auge, né, no momento culminante do processo penal, que é a audiência de instrução, em que vão ser ouvidas as testemunhas, o réu vai ser interrogado para se defender e vai ser proferida a sentença. Por que ela se chama audiência de instrução? Porque instruir, o verbo instruir, no universo jurídico, significa produzir prova. Então, instruir um processo é alimentar aquele processo com prova, seja com documentos, seja com testemunhas, seja com perícias. E a audiência penal, tradicionalmente, vocês veem pelos filmes, vocês veem pelos julgamentos de júri no Brasil, é na audiência penal que se produz a prova testemunhal, em que o réu se defende, produz algumas provas dele, por isso que se convencionou chamar a audiência de instrução, porque é o momento em que é produzida a prova na audiência. Veja que é diferente do nome da audiência de custódia, em que vai ser decidido se o réu continua em custódia ou pode sair livre até o julgamento dele. Na audiência de instrução vão ser ouvidas as testemunhas, que é a prova oral, né, é a prova testemunhal, e por isso ela recebe esse nome de audiência de instrução. Aí sim, o réu vai poder se defender, vão haver as alegações finais, o Ministério Público, a Procuradoria da República vai fazer suas alegações finais, a defesa vai fazer suas alegações orais finais, e o juiz normalmente profere a sentença na própria audiência. Principalmente nos casos de tráfico, aqui em Guarulhos, que são muito repetitivos, e a estrutura dos casos é muito semelhante, muito embora as histórias mudem de processo a processo, conforme o acusado, mas a estrutura dos casos é muito semelhante, então são casos tecnicamente simples, digamos assim, e os juízes conseguem proferir a sentença na própria audiência. Essas audiências naturalmente demoram mais, algumas mais simples, tomam ali 45 minutos, outras, a depender do número de testemunhas, do tamanho, da duração do depoimento do réu, de dificuldades de interpretação, idas e vindas, voltas e reelaborações e novas formulações de perguntas e de respostas, isso pode tomar tempo. Pode eventualmente acontecer casos como a Jaqueline e eu tivemos em Guarulhos, com 3 réis ao mesmo tempo,
e daí cada réu vai ser interrogado separadamente. A gente ouve um réu, depois a gente ouve outro réu, depois a gente ouve outro réu, todos com o seu momento para se defender. E no caso que a Jaqueline e eu tivemos de 3 réus, era o caso folclórico, já em Guarulhos, das tailandesas que não falavam inglês. Então, nós precisamos de 2 intérpretes naquela ocasião, né? Foi a Jaqueline que traduzia do português para o inglês, e a gente precisou, excepcionalmente, trazer uma falante de tailandês que também falasse inglês para traduzir do inglês para o tailandês. Então, vejam quanto essa audiência em si demorou, porque tudo era dito em português, passado para o inglês, passado para o tailandês, depois do tailandês para o inglês, do tailandês para o português. Ré por ré. Essa audiência com as réus tailandesas já se perdeu na memória afetiva da Jaque e na minha, mas sempre que a gente tenta lembrar, a gente começa lembrando que foram umas 4 horas de audiência, mas possivelmente tenha sido mais. E veja, um intérprete com alguns intervalos, sem revezamento, e o dia todo. Então, aquele universo ideal, né, dos intérpretes comerciais, dos intérpretes de conferência, de trabalhar em revezamento, em períodos de até 6 horas, com trocas a cada 20 minutos, absolutamente inexistente no universo que vocês vão entrar. Ah, deveria ter, sim, deveria. Um passo de cada vez. A gente ainda espera poder chegar lá, mas não se iludam. Às vezes, nem no universo do Parlamento Europeu, na Corte Internacional de Justiça em Haia, nos fóruns americanos, na justiça alemã, às vezes nem lá eles conseguem, em dadas circunstâncias, ter o cenário ideal. A gente lida com o cenário possível. A gente vai ter, então, em resumo, aqueles momentos que não são as audiências, mas que podem exigir a atuação de um intérprete e de um tradutor. A prisão em flagrante é aquele momento lá na polícia em que eles vão chamar intérpretes, e aqui bem entre aspas, porque vão ser, às vezes, funcionários de uma companhia aérea que estão lá no check-in, da Emirates, e eventualmente eles falam árabe, sírio, hebraico, por qualquer razão, e vão ser chamados para servir como intérpretes, né? Vão ser convidados, aquele tipo de convite que a pessoa não vê muito como recusar, né? Embora possa, mas vai ser convidado a atuar como intérprete na Polícia Federal. É assim que funciona. E já existe até uma discussão interna aqui de envolver a Polícia Federal nesse grande movimento do Mobilang, para, da mesma forma que o Mobilang atua com os refugiados, com a Defensoria Pública, possa atuar remotamente nesse universo de interpretação comunitária com a Polícia Federal nas prisões em flagrante. É um pouco mais complexo, por envolver prisão e porque a maioria dessas prisões em voos internacionais acontece de madrugada. Esses interrogatórios são no momento da meia-noite, às 8 da manhã, e aí o regime de plantão dos voluntários, né? O trabalho voluntário já é uma abnegação. Um voluntário plantonista de madrugada e final de semana, então, né, é um passo muito adiante. Mas já existem conversas, a Polícia Federal anda bastante interessada nessa movimentação toda que a gente tem feito aqui. A denúncia, como eu falei, vai acabar tendo que ser traduzida por escrito ou numa interpretação à prima vista, que é aquela leitura que o intérprete vai fazer da denúncia na hora, e evidentemente essa leitura envolve toda uma preparação, né? O intérprete não recebe a denúncia naquele momento para já fazer a interpretação. Às vezes alguns juízes vão querer que seja assim, né? Mas espera-se que o intérprete tenha tempo para se familiarizar com o teor da denúncia, e vocês receberam, esperam que todos tenham tido tempo de ler, justamente uma decisão de recebimento da denúncia. Eu mandei como material para vocês, num caso em que o Ministério Público apresentou a denúncia e há aquela decisão de recebimento da denúncia. Então, o intérprete que fosse fazer a interpretação à prima vista, leria a denúncia e também a decisão de recebimento da denúncia. E daí a gente vai ter a sentença, que pode ser proferida em audiência, e daí o intérprete vai fazer ou uma interpretação simultânea, ou uma interpretação consecutiva, conforme seja o caso, ou ela pode ser lançada no processo depois, escrita, e daí vai ser objeto de tradução ou de uma nova audiência, aí só com o oficial de justiça e com o intérprete, para que a sentença seja lida para o réu estrangeiro que está preso, esperando a sentença dele, e daí se for uma leitura de sentença, existe essa audiência também, né, uma audiência de leitura de sentença, aí também vai ser uma audiência à prima vista. Vamos falar, então, da nossa primeira audiência, que é a audiência de custódia. Para que serve uma audiência de custódia? Ela serve essencialmente para verificar a legalidade da prisão e o tratamento dispensado pela polícia ao preso, né?
Os ativistas dos direitos humanos dizem que ela serve para coibir os maus tratos da polícia nos presos em flagrante. E vocês imaginam como essa expressão é bem recebida pelos policiais, né? Os policiais, por outro lado, acham a audiência de custódia uma bobagem porque ninguém precisa ficar fiscalizando o trabalho deles. Não preciso dizer para vocês que ninguém está certo nessa conversa, né? A audiência da custódia tem uma finalidade muito específica: verificar a legalidade da prisão e o tratamento dispensado pela polícia ao preso. Você perguntar para um policial, é mentira que alguns policiais batem e arrebentam as pessoas que são presas em flagrante? Nem o mais corporativista dos policiais vai ser capaz de negar essa afirmação. Por outro lado, sair por aí afirmando que a polícia sempre bate e arrebenta as pessoas que são presas é uma tremenda injustiça e uma absoluta inverdade, principalmente no cenário da Justiça Federal aqui de Guarulhos, em que nesses 10 anos de magistratura aqui em Guarulhos, eu tive um caso em que o preso alegou ter sofrido uma violência e ainda assim depois se apurou que violência não houve e o preso, na verdade, estava querendo se vingar dos policiais que fizeram a prisão dele. Então, sendo bem objetivo, que é o que nos importa. Nem lá, nem cá. A audiência de custódia tem uma finalidade legal, e é ver se a prisão foi feita legalmente e se o tratamento dispensado pela polícia ao preso foi correto. Vocês lembram que na quinta-feira, naquela simulação com a Jaqueline, eu perguntei para ela: a senhora foi bem tratada pelos policiais? É isso que importa. Ninguém quer saber se a polícia serviu champanhe para ela, mas sim saber se respeitou os direitos fundamentais dela. Também o juiz perguntar para o réu: a senhora teve respeitado os seus direitos fundamentais pela polícia? Não só a gente inferniza a vida do intérprete com essa pergunta, como certamente o réu vai devolver, o preso vai devolver uma pergunta para a gente: quais são meus direitos fundamentais? Então, é mais fácil perguntar se ele foi bem tratado pela polícia. E vejam, quando surgiram as audiências de custódia, a obrigação de fazê-las, até 2015 elas não eram obrigatórias no Brasil, a polícia aqui no aeroporto não tinha estrutura para manter os presos lá até o tempo da audiência de custódia, o que significava que eles não tinham alimentação para os presos. E os presos chegavam na audiência de custódia no dia seguinte sem banho e sem comida. Aqueles que chegavam alimentados chegavam porque os agentes da Polícia Federal faziam uma vaquinha e iam eles do bolso deles comprar lá um misto quente para o preso aguentar as 24 horas até chegar o momento da prisão dele. É assim que o serviço público sobrevive no Brasil, na verdade. A gente fala muito em servidores públicos, em benefícios, em privilégios, em exageros, mas, na verdade, os verdadeiros servidores públicos são aqueles que carregam o serviço público nas costas. E quando a estrutura não ajuda, eles mesmos mantêm o serviço público funcionando do próprio bolso e as próprias expensas. Infelizmente, o convite que fazemos a vocês para atuar na Justiça Federal traz um pouco disso. Às vezes, vocês vão se ver obrigados a ficar mais tempo do que esperavam, a ter custos que não imaginavam, a não ser bem remunerados como deveriam, e esse é o universo em que todos nós vivemos. Mas a primeira intenção de uma audiência de custódia é verificar a legalidade da prisão e o tratamento dispensado ao preso. Isso já dá para vocês uma ideia do que vai ser perguntado ali. E se vocês já têm uma ideia do que vai ser perguntado, vocês já conseguem se preparar, se antecipar, para preparar um vocabulário mínimo, antecipar algumas perguntas que vocês imaginam que vão ser feitas. Nessa audiência também vai ser verificado se o preso em flagrante vai aguardar o julgamento preso ou em liberdade. Esse é o grande desfecho das audiências de custódia. A pessoa que foi presa em flagrante por contrabando, por tráfico de drogas, alguém perguntou no chat, por tráfico de pessoas, pode acontecer também, os coiotes, né? Vira e mexe a gente cruza com coiotes, que são aqueles que tentam levar e trazer pessoas ilegalmente do estrangeiro ou trazê-las para o Brasil. Na audiência de custódia, o juiz, ouvida a acusação e ouvida a defesa, vai decidir se aquele preso em flagrante deve permanecer preso ou deve ser solto. Existem razões técnicas que determinam esse desfecho, não há tempo para entrarmos nela aqui, mas existem requisitos legais e hipóteses em que uma pessoa necessariamente deve permanecer presa até o julgamento e outras em que ele deve ser solto. Na realidade, aqui eu só deixo uma provocação para vocês. Quando vocês forem ler o artigo 5º, os incisos, 70 e tantos incisos do artigo 5º, eles são divertidíssimos, assim, eles são fáceis de ler do começo até o final. Vocês vão cruzar com um lá no meio que diz que o tráfico internacional de drogas é crime hediondo e insuscetível de fiança.
Ou seja, ele é um crime inafiançável, em que as pessoas não saem nem se pagarem fiança. Se uma pessoa não sai nem pagando para sair, evidentemente que se ela não tiver dinheiro para pagar essas coisas, se o dinheiro não entrar em consideração, ela deve permanecer presa, pagando ou não pagando. Você obrigar uma pessoa a ficar presa porque ela não pode pagar fiança é a pior hipótese de prisão que pode existir. Mas esse dispositivo da Constituição ele é lido hoje com uma lente muito leniente, e ninguém deixa as pessoas presas simplesmente porque ela está sendo acusada do crime internacional, de tráfico internacional de drogas. Para vocês verem que, às vezes, o ato de interpretação da norma, né, de extrair o conteúdo da norma jurídica, ele vai exigir muito estudo, tem uma sofisticação muito grande por trás de coisas que aparentemente são muito claras ali no texto da Constituição. Uma coisa importantíssima, veja, você já tem 2 dicas do que vai ser dito numa audiência de custódia. Se a prisão foi legal, se houve tratamento respeitoso ali do preso e se ele vai responder o julgamento preso, aguardar o julgamento preso em liberdade. O que nunca se discute numa audiência de custódia: o crime e a acusação em si. A audiência de custódia não serve para decidir se ele fez ou se ele não fez, se a prisão foi certa ou se a prisão foi injusta. Veja, uma coisa é a prisão ser ilegal, ele não poderia ter sido preso em flagrante. Isso vai ser apurado na audiência de custódia. Agora, se ele tem que ser condenado pelo crime do qual ele está sendo acusado e ir para a prisão por causa disso, é uma coisa absolutamente diferente que não vai ser objeto de pergunta na audiência de custódia. Se for, o juiz está equivocado, porque isso não é assunto da audiência de custódia. Então, a gente não pergunta dos porquês, não pergunta por que fez, não pergunta se fez, não pede para ele confessar, se ele confessa, se ele não confessa, isso não é assunto da audiência de custódia. Apenas, tangencialmente, isso vai ser abordado para verificar a gravidade da acusação, se o crime do qual está sendo acusado é grave, se foi praticado com violência, sem violência, mas marginalmente. Então, lembre que a acusação em si e o crime não é objeto da audiência de custódia. Quem participa da audiência de custódia? O juiz e o seu assistente, né, evidentemente, o Ministério Público Federal, que, como eu já disse, o membro do Ministério Público Federal, o que seria o promotor federal, o nome técnico do cargo dele é Procurador da República, vai participar o preso em flagrante e a escolta policial. Então, é lógico que o ambiente agora das audiências remotas é muito diferente, mas nas audiências presenciais o intérprete participa da audiência e a escolta policial está sempre junto. O advogado contratado ou defensor público federal e, por evidente, vocês, os intérpretes. Na audiência de custódia, como vai haver o interrogatório do réu, ela sempre vai começar com a advertência do direito ao silêncio. Porque vocês vão ver lá no artigo 5º também que a Constituição garante a todo acusado que ele não pode ser obrigado a produzir prova contra si mesmo. É daí que vem o direito ao silêncio. Ele pode não falar. E aquela história do quem cala consente é inconstitucional. Ela não vale no processo penal. Quem cala no Brasil simplesmente exerce o direito ao silêncio. E por isso que existe uma advertência do direito ao silêncio. Mas como eu disse na semana passada, respondendo a uma pergunta do chat lá, esse texto não é padrão. Não é padrão. É diferente daqueles que têm como língua de trabalho o inglês e podem estar acostumados com a advertência ao silêncio dos filmes norte-americanos, que, na verdade, vem de uma decisão da Suprema Corte chamada Miranda, que estabeleceu os Miranda Rights, né, nos Estados Unidos, aquela advertência famosa que os americanos dizem nos filmes, né? Você está preso, tudo que você disser poderá ser usado contra você no tribunal, você tem um direito a um advogado. Isso tem nada a ver com o que acontece aqui no Brasil. E é importante que vocês saibam disso, porque nós já pegamos intérpretes de inglês aqui em Guarulhos, que quando a gente fez a advertência ao silêncio, ele saiu soltando o Miranda Rights, dizendo tudo que você disser poderá ser usado contra você no tribunal. Não é nada disso. A advertência é dizer ao réu que ele tem direito ao silêncio. E se ele quiser, ele não precisa responder as perguntas. Como sugestão para vocês, essa é a minha. Aqueles que se lembrarem, foi essa que eu fiz para a Jaqueline na quinta-feira, e que eu sei decor de tanto fazer, mas a única vez em toda a minha carreira como juiz criminal aqui em Guarulhos, em que eu achei que eu já sabia decor, e não levei essa cola na minha frente, eu fiz bobagem. Então, essa é uma dica boa para vocês. A advertência ao silêncio é bem simples, desse modo. A Constituição Federal lhe garante o direito ao silêncio, significa que o senhor não está obrigado a responder as perguntas que forem feitas, podendo permanecer calado, sem que isso seja interpretado em prejuízo da sua defesa. Se for o caso, basta dizer que prefere não responder. Essa última frase é sensacional. Porque se a gente só diz que o rapaz tem direito ao silêncio,
ele pode ficar quieto durante uma pergunta e você não sabe se ele está pensando, se é característica étnica dele de tomar muito tempo para elaborar uma resposta em sinal de respeito, ou se ele simplesmente não quer responder. Então, para evitar isso, a gente já dá a dica para ele. Se você quiser exercer o direito ao silêncio, assim que eu fizer uma pergunta, basta dizer, prefiro não responder. E essa advertência ao silêncio vai girar em torno disso. Se vocês tiverem preparado, antecipado uma tradução em torno desse conteúdo, vocês vão se sair muito bem no início da audiência de custódia. A audiência de instrução. E aí acabou a audiência de custódia, né? A gente ouviu o réu, a gente vai só ouvir o preso em flagrante. Vai passar a palavra para o Ministério Público falar se quer que ele fique preso ou não, e para a defesa dizer se quer que ele seja solto ou não, e acabou a audiência de custódia com a decisão do juiz, que então vai ser comunicada para o preso em flagrante. Ó, você vai ser solto, você vai ter que esperar o julgamento preso. E o trabalho do intérprete e do juiz é tão importante nessa audiência, porque não raramente acontece de acabar a audiência, o réu estrangeiro virar para o juiz e perguntar assim, mas e aí, acabou? O que acontece agora? Posso ir para casa? Posso pegar meu voo e voltar para o meu país? Muitos deles não fazem a menor ideia do que está acontecendo. Aquela questão da compreensão, que aí é papel do juiz e não de vocês. Né? O intérprete nunca vai responder a pergunta do acusado. Fala, não, olha, o que aconteceu foi o seguinte, foi assim. Nunca, nunca. O que o réu perguntar, o intérprete vai traduzir. E se o réu perguntar isso, posso ir para casa? O intérprete vai traduzir. E é o juiz que vai responder, sempre, nunca o intérprete. Para que serve a audiência de instrução? Que vai ser a segunda audiência que vai acontecer naquele processo. Às vezes a terceira, porque pode ser que tenha uma audiência para leitura da denúncia, lembram? Pode ser que a denúncia esteja lá escrita e o intérprete vai fazer a leitura da denúncia. Vai vir lá, então, a audiência de instrução em que vão ser produzidas as provas. Vai ser ouvida a testemunha, né? Por isso a produção da prova testemunhal. Aí sim o réu vai ser interrogado para se defender, que é o que a gente chama de defesa direta, porque a defesa indireta é feita pelo advogado, a defesa técnica. Mas o réu tem direito dele mesmo se defender. Isso é a defesa direta dele, no interrogatório. Que ele vai poder, se quiser, vai ter a mesma advertência do direito ao silêncio para ele, na audiência de instrução, mas se ele quiser, ele vai poder se defender e acrescentar o que ele quiser, em defesa dele. Depois do interrogatório do réu, e a ordem é essa, a audiência começa com as testemunhas, por último vem o interrogatório do réu. Aí, encerrados os depoimentos, a acusação e a defesa fazem as suas alegações finais. Esse é o grande terror dos intérpretes, né? O Rafael, nosso intérprete aqui em Guarulhos, mais atuante, me disse algumas semanas atrás que houve um procurador da República novo aqui em Guarulhos, que quando ele começou a interpretar os highlights, digamos assim, né, os destaques das alegações finais, o procurador, não, eu quero que você traduza palavra por palavra. Isso pode ser um problema, mas cabe ao juiz, né, socorrer o intérprete nesses momentos. Pode ter a leitura da sentença pelo juiz na audiência, e aí a gente vai ter os participantes dela. Evidentemente, o juiz e o seu assistente, o Ministério Público Federal, o preso, o réu, que pode estar preso ou pode estar solto, porque ele estaria respondendo o processo em liberdade, o advogado contratado, o defensor, o intérprete e as testemunhas. E aí as testemunhas também podem ser objeto de cascas de banana para os intérpretes, porque elas podem ter um jargão policial, um jargão técnico, elas podem ter um português precário, elas podem se referir a realidades da profissão dela, como, por exemplo, aparelho de raio-x do aeroporto, coisas técnicas de um ambiente com o qual vocês têm que se familiarizar. O ideal é que vocês se familiarizem com o ambiente em que o crime foi cometido. Seja uma estrada em que foi parado um carro com contrabando, seja uma comunidade indígena, seja num aeroporto, seja onde for, vocês têm que estar familiarizados com palavras que podem ser utilizadas pelas testemunhas ali. E existe a advertência às testemunhas, porque, diferentemente do réu, que tem o direito ao silêncio, as testemunhas têm o dever de dizer a verdade. Então, a advertência das testemunhas é bem diferente. E também não é igual dos filmes americanos, né? Aquela, a senhora deve dizer a verdade, nada mais que a verdade, somente a verdade, que Deus ajude, né? Que a gente vê naqueles filmes americanos. A nossa vai dizer que se a testemunha mentir, ela vai ser processada pelo crime de falso testemunho. Isso é o que a lei diz, que a testemunha prestará o compromisso de dizer a verdade e será advertida de que pode ser processada pelo crime de falso testemunho. Essa é a forma como eu faço. A senhora vai ser ouvida como testemunha em um processo penal, e nessa condição a lei brasileira a obriga a dizer a verdade sobre tudo que souber e lhe for perguntado, não podendo mentir, sob pena de ser processada pelo crime de falso testemunho.
senhora compreendeu? Essa é a advertência. Esse é o conteúdo, mas também não existe fórmula. Cada juiz vai fazer isso de um jeito. Para a gente caminhar para a conclusão, muito importante, a disposição das salas de audiência. Vocês veem que não tem nada a ver com os filmes americanos, né? Essa é uma sala de audiência clássica da Justiça Federal. A mesa em T, e a gente vai ter o juiz federal lá no centro, o procurador da República ao lado dele. Isso é um problema terrível de disposição arquitetônica das salas de audiência, que ainda persiste no Brasil, de deixar o procurador da República, que é o Estado, ao lado do juiz, como se dissesse para o réu, somos nós contra você, e vocês imaginem se para um brasileiro isso já deve criar embaraço na cabeça, imagina para um estrangeiro vendo o Estado. Deve trazer para ele as imagens daqueles filmes de regimes totalitários, em que o Estado, o juiz, o Estado, a acusação é a mesma coisa e ele está sozinho contra todo mundo lá. Existem alguns juízes que alteram isso, ou colocam um corredor entre a mesa do procurador e a mesa do juiz, ou até tiram a mesa e colocam com aquela disposição as partes de frente, lado a lado, né? A acusação e a defesa, mas isso é um vespeiro, o Ministério Público é muito apegado à posição deles na mesa, sente que é um desprestígio ser tirado dali, isso ainda não foi resolvido. Mas essa é a disposição tradicional. O juiz ali ao centro, o procurador ao lado dele, ali onde está a bandeira de São Paulo, né, no computador ali é o assistente da audiência. Para o interrogatório, seja na audiência de custódia, seja na audiência de instrução, o réu se senta ali, na quina, então vocês veem que não existe nem esse cuidado, né, de preparar um ambiente, não tem um espaço reservado para quem vai depor, ele se senta ali, o defensor fica na frente dele, ali, ao lado, e o intérprete, a intérprete se posiciona ao lado do depoente, do réu. Aqui uma visão aérea, né, para vocês terem uma ideia mais clara. A gente tem o defensor ali, o réu e o intérprete ao lado dele. No depoimento das testemunhas, isso muda um pouco, né? A gente tem a mesma disposição, o juiz e o procurador, só que daí o réu vem para o lado do defensor dele, porque é a testemunha que vai sentar lá para ser ouvida. E o ideal é que o intérprete fique sempre entre o defensor e o réu. E aqui vocês vão precisar ser muito sagazes, né? Essa é a disposição correta de uma sala de audiências durante o depoimento da testemunha. Então, sempre que vocês tiverem oportunidade, vocês, na hora do depoimento das testemunhas, vocês já puxem a sua cadeira numa audiência presencial e se coloquem ali entre o réu e o defensor. Muitos juízes, os servidores, vão deixar vocês posicionarem as coisas, sente aí onde você quiser, e daí vocês fazem isso. Vocês sentam entre o réu e o defensor. Em outros lugares, os servidores ou o próprio juiz vai falar, não, ó, vocês sentam ali na ponta da mesa, vocês ficam lá porque vocês ainda não vão participar da audiência. Isso está errado, flagrantemente errado, absolutamente inconstitucional, porque viola o direito ao contraditório e ampla defesa do réu. Porque conforme as testemunhas vão falando alguma coisa, e o intérprete vai traduzindo para ele, ele pode falar, não, mas não foi nada disso que aconteceu. E ele fala isso para o intérprete, mas o intérprete não tem nada a ver com isso. Quem tem a ver com isso é o defensor. Por isso que o réu tem que ficar ao lado do defensor com o intérprete. Porque o intérprete não vai dar pitaco. Se o réu gritar, mas não foi assim que aconteceu, o que o intérprete vai fazer é simplesmente pedir para ele falar baixo, para não atrapalhar o depoimento, e imediatamente traduzir para o defensor o que ele falou. Não foi assim que aconteceu. E daí o defensor é que vai, calma, a gente já fala disso. E daí o intérprete fala para o réu, calma, a gente já fala disso. A lógica é a mesma, a mesma. Há juízes que vão fazer parecido, mas diferente. Vão botar vocês no cantinho da sala ali, para não atrapalhar. Totalmente errado, totalmente errado. É lógico que vai ser muito difícil para vocês abordarem isso durante a audiência. O que vocês podem fazer, se for determinada essa disposição, é falar com o defensor antes da audiência. Eu deixo isso para a Jaque abordar nas aulas dela, certamente a forma correta, né, de fazer isso, a forma mais adequada, até mesmo do ponto de vista ético, mas essa é uma informação que tem que ser passada para o defensor. Falar, doutor, segundo a forma mais correta de executar o meu trabalho, eu preciso ficar com o não falante de português próximo do senhor para, eventualmente, traduzir algum comentário dele durante os depoimentos. Se o senhor achar necessário que isso seja providenciado, eu peço que o senhor fale com o juiz. É papel do defensor. Vocês não são responsáveis ali na audiência
pela preservação do devido processo legal. Vocês são responsáveis pela efetivação deles. Mas se o defensor não se importa e ele não quer tomar nenhuma atitude, vocês não são advogados do réu. Vocês não são intérpretes comunitários. Vocês simplesmente levam conhecimento dele, porque pode ser que o intérprete não saiba disso, que o defensor não saiba disso e esteja ali pela primeira vez caindo de gaiato. Então, nesse mundo todo das audiências que a gente viu, as audiências de custódia e as audiências de instrução, vocês vão passar por esses ambientes diferentes. Antes das audiências com o réu preso, vai ter ali uma entrevista reservada com o defensor, em que o juiz e a acusação não participam. Vai ser um ambiente muito mais informal, muito mais próximo da interpretação comunitária ali mesmo, mas vocês, como intérpretes do juízo, da Justiça Federal, vão ser emprestados para o advogado ou para a Defensoria Pública, mas continuam intérpretes do juízo. Alguns defensores, às vezes, se esquecem disso e acham que vocês são empregados deles. Não são. São servidores da Justiça Federal, nomeados pela Justiça Federal, que estão cedidos ali, porque o advogado não trouxe o dele. Alguns trazem, via consulado, por exemplo, e a Defensoria Pública ainda não tem estrutura para isso. Talvez tenha em breve, né, com as parcerias do NUTRAD, do núcleo de tradução deles, com a UNB, mas por hora ainda não tem. Depois dessa entrevista reservada, em que o advogado vai discutir ali com o réu a estratégia de defesa, espera-se que o juiz abra a audiência explicando justamente para o réu do que se trata, quem é quem. Nem todos os juízes vão fazer isso, infelizmente, mas é muito importante que isso aconteça até com os réus brasileiros. A doutora Bárbara, no webinário da IMAG, da Escola de Magistrados, semana passada, mencionou que ela, como juíza, estava presidindo a audiência e o réu se dirigia à assistente dela, que era uma pessoa de muito mais idade, achando que ela, assistente, é que era juíza, e que a Bárbara estava ali de estagiária, né? Isso, lógico, que traduz uma imagem preconceituosa com relação às mulheres, principalmente com relação às mulheres mais jovens, mas isso acontece também com os homens. Eu, quando era procurador do município, fui procurador 6 anos antes de ser juiz, várias vezes entraram na minha sala e perguntaram onde é que estava o procurador, porque me achavam muito jovem para ser procurador. Isso pode acontecer, mas por culpa do juiz. É por isso que os juízes também usam toga na audiência. Não é porque a gente gosta de passar calor ou acha bonito parecer o super-herói com a capa na audiência. É porque a capa despersonaliza as pessoas, a toga despersonaliza as pessoas, não é aquela gravata, não é aquele vestido, não é aquela camisa, não é aquela roupa, é o juiz que veste a sua roupa sóbria, escura, para aquele momento solene. Isso também altera ali a percepção do se é alto, se é baixo, se é gordo, se é magro, a compreensão física do juiz, deixa para o réu entender que é o juiz e não o Paulo, ou a Bárbara, ou o Tiago, ou seja, quem for. E isso também já indica que, puxa, quem está de toga ali no meio, né, há de ser o juiz. Feitas essas explicações preliminares, vem aí o depoimento das testemunhas, em que vai ter aquela advertência, né, que ela tem o dever de dizer a verdade, depois o interrogatório do réu, com advertência ao silêncio, as alegações finais, a leitura de sentença, e no final, alguns juízes, todos deveriam fazer, mas alguns juízes permitem que o intérprete permaneça com o defensor para que ele possa discutir com o réu ali o resultado da audiência, se vai recorrer, se não vai, o que vai acontecer, dar umas orientações finais. Para concluir, então, a gente acabou excedendo aqui alguns minutinhos, mas isso é muito importante. A gente criou isso no curso lá com os intérpretes indígenas de Roraima, e, na verdade, eu tive aquela sensação de por que a gente não pensou nisso antes. Vocês podem se preparar o máximo que vocês puderem para uma audiência, já trazendo a bagagem fantástica de intérpretes profissionais que vocês tenham, e ainda vão se preparar nesse curso de capacitação, vão se preparar para cada audiência em particular, mas é evidente que a preparação de vocês não vai ser suficiente para evitar problemas, pela simples razão de que os juízes, os procuradores e os advogados podem não saber interagir com vocês na audiência. E como é que vocês vão orientar os outros participantes da audiência, sem parecer professorais, sem ouvir quem você pensa que é para vir me ensinar o que eu tenho que fazer aqui? Por mais que quem diga isso não faça a menor ideia do que deve estar fazendo, né? Que é o que normalmente acontece. As pessoas que normalmente invocam, não vêm ensinar o Pai Nosso ao padre, não faz a menor ideia de como se reza o Pai Nosso, né? Mas vocês vão ter que ter muito tato para orientar os juízes, os procuradores e os advogados. Com relação aos advogados, os procuradores, eventualmente vocês podem pedir socorro para o juiz, como a professora Gladys mencionou no webinário da semana passada. De novo, eu reforço, aqueles que não puderam ainda assistir os 3 dias de webinário, depois vão lá no YouTube da Escola de Magistrados e assistam, porque tem muita informação introdutória importante lá. Então,
pedir um socorro, com licença, excelência, o senhor podia pedir para que os advogados falassem um pouco mais devagar, usassem frases mais curtas, ou que a testemunha fizesse algumas pausas para eu poder traduzir totalmente? Isso pode acontecer no meio da audiência, mas a grande ideia que a gente teve foi, por que não fazer isso antes, né? E a gente teve essa ideia de um cartão de apresentação ao juiz. Quando vocês forem nomeados pela primeira vez, e muitos aqui serão nomeados pela primeira vez por algum juiz, ainda que já tenham trabalhado em audiências, mas com os juízes de Guarulhos, do Mato Grosso do Sul, será a primeira vez, e mesmo aqueles que estão no Rio de Janeiro, em Juiz de Fora, em Boa Vista, em Belo Horizonte, seja lá onde for, vocês vão poder fazer essa apresentação. É uma sugestão de cartão, vai ficar no PDF para vocês, e vocês podem alterar isso, mas a ideia é essa, vocês se apresentarem para o juiz, né? Excelência, a fim de tornar mais eficiente a minha atuação como intérprete forense, de forma a contribuir para que o não falante do português possa estar presente linguisticamente em sua audiência, respeitando o devido processo legal, peço respeitosamente que, sendo possível, e a critério de Vossa Excelência, sejam as partes orientadas no início da audiência a sempre se dirigir diretamente ao réu, em português em primeira pessoa, e não a intérprete, providência que vai facilitar muito a vida de vocês, e a elaborar as perguntas e respostas usando frases curtas e, quando necessário, fazendo pausas, para que o conteúdo integral das mensagens possa ser fielmente transmitido. Agradeço desde já a confiança e o auxílio de Vossa Excelência. Pode ser que o juiz pegue esse cartão, rasgue, pode ser que o servidor nem passe para ele, mas pode ser que o juiz leia e fale, puxa, eu não tinha pensado nisso, vou ajudar o intérprete. Certo? Era isso que a gente tinha. Consegui chegar aqui onde eu queria. Obrigado. Tereza, a palavra é sua. Muito obrigada, doutor Paulo, pela sua exposição. Realmente é uma quantidade enorme de informações que a gente vai ter que ir digerindo ao longo do curso, né? E com leituras e estudo que nunca para mesmo. Eu queria compartilhar um pouco da minha experiência nesse ambiente, né? De intérprete e tradutora do TJRJ, né? Então, retomando o que o doutor Paulo falou, o TJRJ é o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, portanto, um tribunal de recurso de segunda instância, né? E nesse tribunal eu atuo tanto como tradutora, né? Tradutora pública que sou, traduzindo principalmente cartas rogatórias e outros documentos que vão para o exterior, ou que vêm do exterior, né? Para o Brasil, através de inúmeros tratados de cooperação, e também como intérprete de audiências, quando sou chamada para tal. Bom, nesse ambiente, tanto são processos cíveis quanto criminais, né? Os processos cíveis, normalmente, eles envolvem direitos de família. Então, são todas aquelas questões de adoção, reconhecimento de paternidade, sequestro de menores, não pagamento de pensão, não pagamento de auxílio a idosos, enfim, toda essa pletora de questões de família. Mas também, em número menor, mas também existente, processos criminais, então, envolvendo homicídio e também tráfico de drogas. Diante dessa diferença, né, e desse enorme leque de possibilidades, né, de atuação, por exemplo, num TJ, né, eu sinto particularmente, como intérprete que sou nesses ambientes, uma diferença enorme entre os processos cíveis e os processos criminais. Os processos cíveis, por mais que eles sejam tensos, e às vezes ali é uma questão de guarda de menor, é tenso, né? Vai determinar a vida futura daquela criança e tudo mais, é tenso, não é um ambiente relaxado e tranquilo. Mas nada se compara a um ambiente de uma audiência criminal. E nesses momentos, apesar de que eu sempre lidei com desembargadores muito compreensivos, nunca se pensa muito no intérprete, né? Porque tem muita coisa em jogo ali. Então, o intérprete é sempre uma peça acessória, e não se pensa muito no conforto desse intérprete, né? Então, eu já tive, por exemplo, a situação de me colocarem, me posicionarem em frente ao réu e não do lado dele, e era um caso de homicídio, então eu estava diante de um assassino, né? Em princípio, de fato ele era. E esse posicionamento me deixou também numa situação de uma exposição enorme, né?
Eu vou dizer que eu saí dessa audiência, eu tive que ficar sentada no banco do corredor do tribunal durante uma meia hora para voltar para um estado psicológico equilibrado e aceitável para poder sair na rua e voltar para minha casa, né? Porque é muito tenso. E você começa a passar na sua cabeça milhares de coisas, inclusive de você estar exposto ali a algum tipo de ameaça e tudo mais. Isso nunca é pensado, que o intérprete pode estar numa situação em que ele vai estar muito também vulnerável psicologicamente, né? E também, nos casos de tráfico internacional de drogas, você está diante, às vezes, de um líder de um esquema internacional. Uma pessoa que está ali absolutamente treinada para estar naquele momento, naquela situação, né? Então, por exemplo, já tive uma situação assim, de um líder de um israelense, né? Ele falava inglês, que era absolutamente, ele não movia um músculo da face, ele estava treinado para estar naquela situação, né? E isso também nos coloca numa posição muito delicada, porque você não está treinado para estar naquele lugar, né? Uma pergunta que a Marisol botou aqui no chat, aonde fica a escolta? A escolta policial, nesse caso, fica atrás, pelo menos na minha experiência, fica atrás do preso, porque eles estão morrendo de medo daquele preso se evadir no deslocamento do presídio para o tribunal, né? Esse preso, por exemplo, nesse caso, veio de longe para estar ali no centro da cidade do Rio de Janeiro, onde fica o TJ. Então, os policiais federais, que eram um paredão, né, estavam dentro da sala, muito nervosos, né? E não ficam quietinhos, né? Eles se mexem o tempo todo, né? Então, imagina o que isso causa para você que está ali tentando se concentrar para lidar com todas essas figuras que estão ali, né, presentes na audiência, e você sendo tratado unicamente como uma peça acessória e não uma peça ali fundamental nesse processo, né? Então, chega então a minha pergunta. Diante dessa diferença que eu sempre percebi das audiências cíveis e criminais, não valeria pensar também em algum tipo de apoio ou de treinamento psicológico, né, para o intérprete estar nas audiências criminais, né, diante dessa minha experiência, não sou uma tradutora nem uma intérprete iniciante, e vivi essa situação de realmente ficar tão abalada com a situação de não conseguir ir para casa imediatamente, precisar retomar, respirar, enfim, né, para poder conseguir sair daquele ambiente e voltar para minha casa e, de fato, às vezes não conseguir dormir de noite e ficar voltando, né, aquelas imagens na cabeça durante muito tempo. Então, a gente fala muito dos aspectos técnicos, né, do treinamento de intérprete, mas o que eu estou colocando aqui é um aspecto mais sensível, né, de um treinamento psicológico, de estar ali e poder atuar da melhor forma possível. Então, essa era a minha observação, partindo mesmo da minha experiência. Fantástico, professora Tereza. A observação traz ao palco aqui esse tema que, de fato, ele é antigo, mas ele é sempre esquecido, né? Há livros, inclusive, não sei se é um dos chefes da interpretação nos julgamentos de Nuremberg, em que ele relata que muitos intérpretes das testemunhas eram também elas sobreviventes de campos de concentração nazistas. E daí, ali nos julgamentos de Nuremberg, elas se viam obrigadas a atuar sem um treinamento prévio em interpretação e reproduzir lembranças e cenários terríveis para elas. Muitas não resistiam, acabavam pedindo para se desligar, outras tiveram que ser desligadas pelo chefe do serviço de interpretação daqueles julgamentos, e isso se reproduz até hoje nos ambientes judiciais, porque haverá julgamentos em que terá esse risco de a segurança pessoal, digamos assim, do intérprete, em que o intérprete se sentirá um pouco vulnerável diante da pessoa do réu. Haverá julgamentos em que o assunto tratado será muito incômodo, os depoimentos serão ali muito tristes ou muito cruéis, seja o que for, isso vai abalar psicologicamente o intérprete. E isso, até hoje, nunca foi abordado no ambiente judicial.
Como você mencionou, alguns juízes simplesmente não dão bola, mas, por sorte, lá no TJ do Rio de Janeiro, você teve o privilégio de cruzar com juízes que se preocupavam com a parte técnica, né? Mas, como você bem lembrou, essa é uma das preocupações dos juízes naquela grande audiência. Há outras tantas, e uma delas essencial é justamente a preocupação da escolta. A escolta em Guarulhos também, tradicionalmente, ela se posiciona atrás dos réus, mas aqui em Guarulhos, nas audiências presenciais, com os transportadores de droga do tráfico, que é o grande público, né, esses estrangeiros todos que eu mencionei que são presos aqui, a esmagadora maioria deles é de mula do tráfico. São pessoas muito simples que são contratadas simplesmente para transportar a droga de um país para outro. Essas mulas, elas são tão tranquilas e, entre aspas, inofensivas, que a própria escolta, por vezes, deixa ela ali e fica sentada no fundo da sala de audiência sem preocupação nenhuma, eles chegam conversando, o intérprete, o acusado, às vezes, bate papo com a escolta, porque vieram no caminho conversando, já estão se dando bem. Teve um caso ridiculamente lendário aqui em Guarulhos, que o agente da escolta dormiu no fundo da sala de audiência e começou a roncar no meio da audiência, a ponto de atrapalhar a audiência, que o procurador começou a rir, todo mundo, e eu sutilmente pedi para o meu assistente pegar um café, ir até lá e cutucá-lo no ombro com o café na mão. Ele tomou um baita susto e não dormiu mais a audiência inteira. Mas há outros casos em que os réus serão os donos do negócio, serão os verdadeiros traficantes de operações da Polícia Federal, alguns réus internacionais, como você mencionou, que são os líderes que vêm de fora, e aí a escolta vai estar mesmo muito preocupada. Os juízes normalmente vão mandar tirar as algemas dos réus nas audiências. A responsabilidade pela segurança de todo mundo na sala de audiência é do juiz. A escolta, às vezes, vai pedir para o juiz, puxa, excelência, por favor, não tire por causa disso, e o juiz vai levar em consideração as observações de segurança e vai levar em consideração também eventuais inquietudes do intérprete. É preciso que, num cenário em que vocês estejam preocupados com essa questão de segurança pessoal, primeiro, vocês levem essa preocupação ao servidor. Olha, eu não estou à vontade para ficar sozinho ao lado do réu, eu gostaria que a escolta ficasse perto, ainda que eu saiba, né, que eles não podem ouvir ali o que vai ser dito entre defensor e acusado, mas eu não estou à vontade. Se o defensor fala, não, eu não quero a escolta aqui dentro, vocês manifestam isso para o defensor, olha, eu sou intérprete do juízo, não da defesa, eu não estou à vontade aqui para ficar sem a escolta. Se o senhor insistir, se for mesmo necessário para os trabalhos do senhor que a escolta não fique aqui, eu vou ter que declinar, então, reportar para o juiz que eu não vou poder fazer essa interpretação, e daí, se for o caso, o senhor pode trazer um outro intérprete. Tudo isso é feito com muito cuidado, as aulas da Jaqueline vão abordar técnicas, né? Alguém perguntou no chat de passagem como pedir auxílio para o juiz na hora, tudo isso existe, uma técnica para ser feita sobre isso. Existe o caminho que está sendo criado aqui dentro. Hoje, por força até de uma política pública do CNJ, está sendo implantado um projeto piloto aqui na Justiça Federal de Guarulhos, que já existe em alguns tribunais de justiça, do que eles chamam de serviço de atendimento psicossocial na audiência de custódia. É o trabalho de psicólogos e assistentes sociais que vão atender a pessoa que foi presa em flagrante, muito pensando em evitar a reincidência. Aqueles casos, as pessoas que nunca tiveram contato com a cidadania, ou os réus estrangeiros, por exemplo, né, que se forem soltos não vão ter para onde ir, não vão ter o que fazer. O trabalho desses assistentes sociais, desses psicólogos, não é ali fazer uma terapia com o acusado, com o preso em flagrante. É identificar que pontes têm que ser construídas para que ele não volte para o mundo do crime se ele for solto. E aqui em Guarulhos, esse projeto piloto começou com uma parceria com a Faculdade de Psicologia da Universidade de Guarulhos, e que a gente já estendeu para atender as vítimas nos crimes de roubo contra os Correios, que eram outros esquecidos, os carteiros que chegam nas audiências assaltados e dizem que é o 30º assalto que eles sofrem, e ficam lá abandonados à própria sorte, e a gente já conseguiu que a Universidade de Guarulhos atenda também esses carteiros quando eles quiserem. Nesse cenário que você lembrou, um próximo passo vai ser justamente disponibilizar esse serviço, essa parceria, também para aqueles intérpretes que, por alguma razão, fiquem muito abalados com o que é dito ali na audiência, ou até, ai meu Deus, será que esse cara vai atrás de mim? O momento mais tenso de uma audiência vai ser o momento da leitura da sentença condenatória. A leitura de uma sentença de absolvição, vocês viram que no material eu mandei uma sentença de absolvição proferida em audiência. E todo mundo se abraçou, e o intérprete aí não aguentou, e cumprimentou o réu, e o defensor, o procurador da República pediu a absolvição, todo mundo quis que aquele círio fosse libertado, então a absolvição é sempre um momento de congratulação numa audiência. A condenação é o contrário. A gente não sabe qual vai ser a reação do réu. Ele pode se enfurecer, ele pode se revoltar, ele pode começar a chorar copiosamente.
E o intérprete vai estar no meio disso, tentando ali, às vezes, interpretar algumas orientações do juiz, e isso pode abalar psicologicamente o intérprete naquele momento, como podem abalar os teores de depoimentos. Desde coisas prosaicas, que, né, a senhora, como tem muita experiência, e outros que têm também, e já estão habituadíssimos ali a expressões, né? O transporte de drogas não é só na mala, né? Então é muito comum as mulheres chegarem e dizerem que estavam transportando na vagina, que estavam levando no ânus, e tudo isso vai ser interpretado com muita desenvoltura ali na hora. Mas depois vem aqueles relatos da família que foi morta pelo grupo terrorista no interior do Sudão, e que cortaram o braço do irmão, e que estupraram a irmã, e que mataram a filhinha pequena com facada, e tudo isso vai sendo dito, o intérprete vai traduzindo, e ele sai carregado da audiência depois. Nós saímos, juízes, nós saímos pesados. Fazer 2 audiências criminais uma tarde é muito mais pesado do que fazer 10 cíveis, por exemplo. E, às vezes, os intérpretes podem precisar de auxílio, e a nossa ideia, nesse grande núcleo, né, de interpretação que a gente pretende criar com a Escola de Servidores no Tribunal, é justamente disponibilizar esse serviço. Eu agradeço imensamente pela lembrança, porque é um ponto que não pode ser esquecido mesmo. Eu acho que não há preparação que garanta a segurança emocional do intérprete, porque cada caso vai ser um caso, né? Mas é importante que a gente dê condições para que os intérpretes se sintam seguros no momento da audiência, e isso tem que ser conversado com o juiz, se o intérprete, por qualquer razão, se sentir inseguro, e esse atendimento pós para garantir um conforto emocional depois. Essa é uma ótima notícia, né? Com certeza vai nos ajudar bastante. Tereza, não sei se você quer falar uma última palavra. Não, só agradecer muitíssimo a oportunidade de estar aqui, de estar com o Dr. Paulo, com você e com todos, né? Agradeço o convite e espero poder estar sempre presente nas aulas, né? Porque estou também aprendendo muito, né? Por mais que a gente já tenha experiência, sempre a gente aprende muito, né? Então, agradecer muitíssimo pela oportunidade. Eu também agradeço, Sabine, muito obrigado aí, a atenção, a paciência de todo mundo. Na medida do possível, vou tentar acompanhar algumas aulas da Jaque aí na sexta-feira, e renovo aí os desejos de um grande curso para todos. Espero encontrá-los em breve aqui nas audiências de Guarulhos.